Recebo sempre, presidente, uma pergunta dos nossos ouvintes, que é quando que a taxa de juros do financiamento imobiliário vai cair? Sei que pontualmente já tem caído, mas quando que vai se perceber essa redução com mais intensidade? Ela não tem caído, tá, Jane? Isso é uma briga do setor, porque a gente já tem uma taxa Selic muito abaixo, né, do que já se tinha há um ano atrás, e os bancos ainda não reduziram a taxa de juros, nem do financiamento à produção, nem do financiamento para o consumidor final. Eu não sei se isso aí qual é o argumento deles para vocês? Não tem um argumento objetivo, tá? Eu acredito ainda que é muito oferta e demanda, que ainda é muito resultado daquela fuga de recursos da poupança que se teve com a taxa de juros alta. Os ouvintes também relatam que têm dificuldade de aprovar financiamentos, principalmente na Caixa Econômica Federal, e recebem como argumento que não tem dinheiro para bancar, que é o chamado funding, né? Que é a origem do recurso. Vocês sentem isso também? Muito. Falta de recurso. A gente teve uma reunião também algumas semanas atrás com a diretoria do Banrisul. O Banrisul, inclusive, muito solícito a essa demanda do setor, prevê uma priorização muito grande dos recursos do financiamento imobiliário de poupança aqui para o estado. Eles estavam financiando obras em Santa Catarina, em outros estados, estão se voltando também para obras aqui no estado. Mas a gente vê que com essa redução de taxa de juros, acaba um pouco da fuga da poupança. E o Banrisul é um banco que trabalha muito com poupança. Eu, coincidentemente, tenho uma reunião hoje às 14 com a diretoria da Caixa Federal lá no Sinduscom, e vamos tratar também desse tema, que é muito importante, que é a incerteza das empresas em receber o recurso do financiamento da produção e a dificuldade dos consumidores finais na hora do repasse do financiamento, né, que é quando acaba a obra que a incorporadora vai repassar o financiamento para o cliente final. Como a Caixa está vendo isso aí para os próximos 12, 24, 36 meses? Isso frustra, inclusive, né, Jane? A gente, na arrancada do ano, fez aqui no Gaúcha Atualidade uma projeção sobre a queda nos juros do financiamento imobiliário, e a ideia que se tinha era, entre março, no máximo abril, já haverá uma queda na ponta. E agora, 8 de abril, a gente vê que isso está muito mais lento, muito abaixo da expectativa, e acredito, né, Cláudio, que, inclusive, o mercado poderia estar melhor do que está, se houvesse uma reação de acordo com a queda que já houve na Selic e a que está projetada até o final do ano, né? Evidentemente, não basta que o mercado faça o seu tema de casa, procurando terrenos bons, produtos assertivos, com um preço competitivo. A gente precisa de algumas condicionantes externas, e o financiamento, tanto a produção quanto para o consumidor final, essa aderência maior com a taxa de juros, 1% de redução de taxa de juros, quase que melhora em 30% o poder de pagamento do cliente. É muito alta essa capacidade de renda familiar, que não aumenta, que aumenta muito pouco, tem um aumento muito baixo do salário real, né? Então, qualquer queda de 1% na taxa para o consumidor final, ela ajuda demais na capacidade de pagamento da família que está se comprometendo com o financiamento imobiliário. Mas assim, a gente vê que com essa inflação controlada, com a taxa com a Selic, já com o juro futuro de 8%, que é o que os bancos estão trabalhando, a gente vê sim, ainda com um certo otimismo, viu, Matheus, essa possibilidade de queda de juros para o consumidor final. Cláudio, eu não sei, presidente, como é que a Giane faz tanta coisa ao mesmo tempo, porque nós estávamos conversando e ela já publicou lá na coluna dela a previsão dos novos lançamentos imobiliários. Estou atualizando, inclusive, a coluna agora com o que o presidente está falando em tempo real aqui. As análises estão entrando agora para quem quiser ir lá dar uma olhadinha. Ela consegue, eu não. O máximo que eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo é acompanhar os ouvintes aqui, que é o que eu faço durante o programa, e fazer as entrevistas. Mas eu tenho uma pergunta que é curiosidade dos nossos ouvintes, Cláudio, que é o mercado, o top mesmo, o mercado dos imóveis de milhões, de vários milhões. Esse é um mercado que aparentemente não enfrenta a crise. E a dúvida das pessoas assim é, quem compra um apartamento de 8 milhões, 10 milhões? Olha, são aquelas pessoas que não sentem a taxa de juros Selic, inclusive. Até eu tenho uma pessoa fala aqui assim, eu imagino que é jogador de futebol. Não, mas não tem tanto jogador assim, de futebol para comprar, e até porque eles nem compram, né? Muitos alugam porque não sabem quanto tempo ficam na cidade. Não, é que assim,
se tem um mercado ainda desses imóveis, aí a gente pode ver alguns dados importantes aí. A gente pode ver que os 4, 5 bairros que ranqueiam o número de previsão de lançamento para 2024 são Moinhos de Vento, Bela Vista, não sei, não exatamente nessa mesma ordem, eu vi que o Moinhos de Vento ele está ranqueando isso, mas Moinhos de Vento, Petrópolis... Moinhos de Vento com 8, Petrópolis 6, Rio Branco, Auxiliadora 5 previstos, Bela Vista e Menino Deus. E se a gente for falar de VGV, né, Giane, no Moinho se prevê mais de 1 bi de lançamento esse ano, predominantemente com unidade de 3 dormitórios. VGV unidades... é o valor previsto de vendas, que as consultoras usam muito esse termo, né, VGV, mas é quanto que elas pretendem atingir somando as vendas das unidades daquele empreendimento. Perfeito. Desculpa que às vezes a gente vai tá acostumado e vai jargão, usando os termos muito técnicos. Estamos aqui para isso. Tecla SAP, tá? E aí o que a gente vê é que realmente... tem alguns empreendimentos que eles realmente estão nessa faixa de 400 metros, 500 metros, 350 metros, mas tem muito lançamento ainda feito com 3 dormitórios na faixa de 150, de 200 metros quadrados, que hoje vão ser apartamentos aí na faixa de 2 milhões, 2 milhões e meio. Se tem um público ainda... o que a gente chama, que é um termo que é um upgrade, né? É a pessoa que ela mora lá num 3 dormitórios de 100 metros, ela vai para o de 150. A pessoa que mora num de 150 vai para o de 180, o de 180. Elas vão, a família vai crescendo, o poder aquisitivo vai melhorando e elas vão também se mudando para um apartamento novo. E o que é a vantagem disso? É que vai se também criando um apartamento usado, e esse apartamento usado ele não é vendido pelo metro quadrado do apartamento novo. Então isso também vai possibilitando o upgrade daquela pessoa que não está com aquele recurso para comprar o apartamento novo, e ela vai indo também para esse apartamento usado. É por isso que é importante ter o lançamento, né? O lançamento ele permite esse upgrade nas diversas faixas de classe que existem dentro de uma cidade, e possibilita que pessoas que eventualmente não teriam condições de morar numa determinada região que gostaria, que se mude eventualmente para aquela região que já tem uma série de serviços e de coisas afins próximo ao trabalho, próximo a pontos de interesse. Eu acho que esse também é um ponto principal da importância de se terem lançamentos. Presidente, como que o setor será atingido, se for atingido, pela elevação das alíquotas básicas do ICMS, que está sendo proposta pelo governo do Estado? A gente não tem um efeito direto, porque na incorporação tu não paga ICMS. O problema é que todos os materiais que a gente consome pagam o ICMS. Então isso aí vai aumentar, obviamente aumenta o custo de construção. Isso é uma pauta importante, Jane. O custo de construção civil em relação ao preço de venda, ele não teve ainda, a gente não conseguiu recuperar no preço de venda das unidades o impacto que se teve em todo aquele custo de construção no pós-pandemia, tá? Então, vindo esse aumento de alíquotas de ICMS, pega ainda mais, porque a gente não consegue repassar que seja 2%, 3% para o consumidor final. É muita coisa. Então, pega um imóvel de R$1 milhão, vai R$30 mil mais caro, R$50 mil mais caro. Não se consegue repassar isso para o cliente. Então, é trágico no momento em que se fala de redução de imposto, de redução de carga tributária, redução de burocracia, se falar em mais um aumento de imposto para o consumidor e para quem está investindo no setor produtivo é muito ruim.